Com certeza você já ouviu falar de nuvem. E hoje você vai entender de vez o que é a nuvem, quais são os benefícios e como eu utilizo a nuvem no meu dia a dia. Fala pessoal, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos ao Explicando. Ultimamente a gente ouve nuvem por todos os lados, mas você já se perguntou o que é essa nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Vamos lá, o que é? A nuvem é um computador que está em outro lugar. Explicação nua, crua e fria. Ah, Andrei, não é tão simples assim. Realmente não é tão simples assim. Mas vamos lá por partes. O que é um computador? CPU, memória de acesso rápido e armazenamento. CPU, a gente sabe, é o responsável por processar as informações que estão sendo aqui computadas neste computador. Memória de acesso rápido. Quando você abre um programa, existe uma memória, que é normalmente quando a gente pergunta quantos gigas ele tem de memória, 4 gigas, 8 gigas, 16, etc. Essa é a memória de acesso rápido. E a memória de armazenamento, que é onde nós salvamos as nossas informações, os nossos arquivos e etc. Então são esses três componentes. A nuvem são esses três componentes em um outro local, em um data center. O que é o data center, Andrei? Eu falei do computador. O computador que nós temos em casa, ele é um computador que normalmente é um gabinete ali, né? E esse gabinete, ele é um computador pessoal. Quando a gente fala em computadores para empresas, para os serviços, eles são conhecidos como servidores. Esses servidores, eles praticamente têm ali uma arquitetura diferente dos nossos computadores, mas esses componentes não mudam, pessoal. Então, processador, memória de acesso rápido e armazenamento. E aí, quando a gente colocou esses servidores, né, esses computadores agora, dentro daquele serviço, né, do meu provedor de serviço de nuvem, esses servidores, eles não precisam ter todos os componentes na mesma caixa. Eu posso ir lá, deixar CPU e memória em uma caixa, né, em um servidor, e deixar a questão de armazenamento em outros servidores. E isso é conhecido como storage, né, um servidor de armazenamento. Ele só serve para o armazenamento. Quando eu coloco esses serviços espalhados, eu crio ali uma série de interconexões, né, entre esses componentes. E esses componentes ali interconectados de maneira automatizada e provendo um acesso sob demanda, um serviço sob demanda para o usuário, né, para os clientes, para nós, ele é conhecido como a nuvem. Então, como eu falei, só falar que nuvem é um computador que está lá do outro lado, aí a gente está sendo muito simplista. Quando você fornece um serviço sob demanda para o seu cliente, esse serviço escalável, aí a gente pode ir lá e classificar como nuvem. Não basta eu ir lá e colocar esse computador fora e já chamar de nuvem. Não é bem assim, não é tão simples quanto isso, mas vocês entenderam, né? São esses componentes do computador lá agora em um serviço de nuvem. E por que nuvem? Que na hora que você começa a fazer aquela conexão entre eles, conectar, esse CPU e memória aqui tem que se conectar, acessar um serviço que está lá do outro lado. Eu tenho que ter cabos conectando isso na hora que a gente joga em um diagrama. Não dá para representar aquilo de outra maneira a não ser contornar e fazer uma nuvem com aquela imagem, né? Tem uma coisa aqui bem importante que eu não falei sobre a nuvem, que é também o sistema operacional. Eu não tenho o mesmo sistema operacional, o mesmo sistema que roda aqui os nossos dispositivos, não é o mesmo Windows, não é o mesmo macOS que a gente tem. Ele é um sistema diferente e que provê essa inteligência de poder separar esses componentes e depois traduzir essa separação que eu tenho aqui para os meus clientes, para os meus usuários. Então existe o sistema operacional também, que ele é desenvolvido para esses serviços de nuvem. Agora vamos falar aqui sobre um tema muito importante. Eu falei bastante ali sobre armazenamento, CPU, memória. Ok, você está terceirizando os recursos de hardware, né? O que você chuta, né? Os recursos de infraestrutura. Mas existe aí uma série de coisas que a gente precisa também em cima desses serviços. É o sistema operacional, que eu já comentei, é a segurança desses dados, é o backup desses dados. E tá aí um dos grandes benefícios da nuvem, né? Andrei, por que eu vou utilizar a nuvem se eu tenho espaço aqui no meu dispositivo? Onde você está fazendo backup nesse seu dispositivo? Na hora que o seu dispositivo parar, queimar,
alguém, até aqui 3 vezes, né? Alguém roube o seu dispositivo, o que você faz? Com a nuvem, esse serviço está ali já embutido. Então, quando você tem um serviço de nuvem, você já tem uma segurança que só quem deve vai acessar aquela informação e também uma segurança de que caso aquele servidor, aquele disco que o seu dado estava armazenado, ele fale, a responsabilidade é desse provedor de nuvem. Tranquilo? Então, benefício muito grande, segurança dos seus dados e também aí essa replicação dos seus dados em localidades geográficas e também serviços diferentes, né? Andrei, me dê alguns exemplos de serviços de nuvem. Eu acho que até nem precisa, né? Se vocês já acessaram aí Dropbox, quando a gente fala de serviços corporativos, Microsoft, Google, Amazon, então nós temos uma série de exemplos de serviços de nuvem. Então não precisa até ficar falando muito sobre isso porque eles estão incluídos na nossa vida. O que eu queria aqui para vocês era explicar o que é a nuvem, que vocês entendessem que aqueles componentes não são mágicos. Eles continuam sendo processador, memória e armazenamento, só que de uma maneira um pouco diferente ali na sua organização do que a gente está acostumado dentro de casa. E você, tem alguma sugestão de vídeo? Gostou desse vídeo? Achou a explicação clara? Compartilha com alguém. Vamos espalhar aí o conhecimento de tecnologia para que mais pessoas usem todos esses benefícios que é ter a tecnologia nas nossas vidas. Então não se esqueça de compartilhar e deixar um like aqui se você gostou desse vídeo. Até a próxima!